Você já deve ter reparado que a Bíblia menciona haver um Deus, mas em outras partes da Bíblia, Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como ele pode ser ambos? Essa é uma pergunta que tem intrigado pessoas por milhares de anos. E mesmo não podendo explicar isso completamente, nós podemos entender de forma aceitável o que nós não podemos entender completamente. O que quero dizer é que podemos, por exemplo, pensar assim: imagine um plano bidimensional, e então aqui está um objeto com 3 dimensões que irá atravessar o plano bidimensional. Desta perspectiva, o objeto 3D está acima e abaixo do plano, então conseguimos enxergar isso. Imagine agora que você é uma pessoa em 2D, que está presa num plano 2D. O que você veria? Mesmo que não consiga imaginar, você veria isso. Você só vê uma fatia do objeto por vez. Desta perspectiva, parece impossível ver o objeto completamente, mas, na realidade, eles são todos um. Apenas não está em uma forma que você é capaz de entender. Agora vamos pegar isso e fazer uma analogia visual de como experimentamos a Deus. A alegação na Bíblia é que Deus é transcendente, um ser divino pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos, ou como Deus diz, eu sou. E veja que nós vivemos neste universo. Então, quando Deus aparece, nos faz sentido de algumas formas, mas em outras formas eu não compreenderei sem rever os meus conceitos. E é isso que acontece o tempo todo quando pessoas encontravam Deus na Bíblia. Vamos primeiro conferir nas escrituras hebraicas. Ao longo das escrituras, Deus aparece de formas complexas, que não se encaixam bem em nossos conceitos. Uma forma comum de observarmos isso são com os atributos de Deus. Lembre que um atributo é uma forma de descrever algo. Por exemplo, uma bola de futebol é redonda. Deus é sábio. Vamos analisar a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios diz que Deus criou o mundo com sua sabedoria. Mas também há poemas no livro de Provérbios que descrevem a sabedoria de Deus como uma pessoa, um colaborador pelo qual Deus arquitetou o universo. Então, um atributo de Deus se personifica poeticamente. E isso também acontece com a glória de Deus, que algumas vezes aparece como uma figura humana em um trono que está envolto em chamas. Ou a palavra de Deus, a qual ele pode falar com as pessoas, mas às vezes a palavra aparece como uma pessoa. Mas é claro que os atributos de Deus não são novos pequenos deuses. Os autores bíblicos acreditavam que existia apenas um Deus todo-poderoso, mas eles se sentem confortáveis falando dele como se fossem personagens diferentes. E isso é apenas a maneira que os autores bíblicos retratam a identidade complexa deste único Deus. Eles são atributos de Deus e também são distintos de Deus e também Deus. E uma vez que você aprende a identificar esta maneira de falar sobre a identidade de Deus, você começa a ver ela por toda a Escritura. Na verdade, você encontra nos primeiros versículos da Bíblia que mencionam o Espírito de Deus. Bom, o versículo de abertura da Bíblia é bem conhecido. No princípio, Deus criou. Mas também, se você continuar lendo, nós vamos ver pairando sobre as águas quem? O Espírito de Deus. Neste contexto, o Espírito de Deus se refere à presença pessoal de Deus, da qual nós podemos interagir aqui dentro da criação. E a Bíblia se refere ao Espírito de Deus como distinto de Deus e também Deus. Isso há de soar estranho pelos nossos pontos de vista, mas é esta complexidade que os autores bíblicos estão tentando nos fazer entender. Agora, olhemos para os atributos de Deus e o Espírito de Deus. Um último ponto sobre a complexa identidade de Deus nas escrituras hebraicas. Estamos falando de um personagem chamado o Filho do Homem. Na Bíblia, só há um Deus que as pessoas devem adorar, o que faz essa história no livro de Daniel realmente surpreendente. Daniel tem um sonho sobre uma figura humana chamada o Filho do Homem, que significa um membro da humanidade. E Daniel sonha com esse humano sendo elevado numa nuvem alto, nas alturas, alto até o espaço onde Deus habita. E então esse humano senta à direita do trono celestial de Deus e toda a humanidade adora este humano ao lado de Deus. Agora temos um humano onde se esperava ver Deus, e este humano é uma parte da identidade de Deus. Esta visão é o clímax da esperança sobre toda a história bíblica. Deus e a humanidade se tornam um, para poder governar o mundo juntos como um. Logo, o Filho do Homem é distinto de Deus e também é Deus. Então,
Pense de novo sobre tudo o que já vimos. Nas escrituras hebraicas, a identidade de Deus é complexa. E então, quando os seguidores de Jesus encontram Deus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles já tinham parâmetros para a ideia de como todos esses poderiam ser o único Deus da Bíblia. Deixa eu falar sobre isso. No Novo Testamento, nós somos introduzidos a Jesus de Nazaré. E ele é humano, mas muito mais. O seu título favorito para chamar a si mesmo era o Filho do Homem, a figura na visão de Daniel. E a afirmação é de que ele é esse Deus complexo, tornado humano para unir outros humanos a Deus. E os evangelhos retratam Jesus como completamente humano e também como Yahweh, o Deus de Israel. Jesus andou dizendo e fazendo coisas que apenas Yahweh podia fazer, como perdoar os pecados das pessoas ou acalmando águas caóticas. Veja que os seguidores de Jesus estão falando que Jesus é humano, distinto de Deus e também Deus. E isso pode soar maluco, a não ser que você tenha lido as escrituras hebraicas, que tenha se preparado para isso. E agora, olha isto aqui. Os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, falavam sobre a identidade de Jesus usando a linguagem dos atributos de Deus. Eles chamavam Jesus de a glória de Deus, ou o apóstolo Paulo chamou Jesus de a sabedoria de Deus, ou João, que começa o seu evangelho chamando Jesus de a palavra de Deus por meio de quem o mundo foi criado. E então ele fala, a palavra estava com Deus e era Deus. E se até aqui você começou a entender, vai ficar mais difícil. Se você quiser ficar completamente perdido, considera isso. Jesus, que foi retratado como Deus, que se tornou humano, falava com Deus como uma pessoa distinta. E quando ele fazia isso, ele chamava-o de Pai. Quando Jesus falou sobre Deus, ele não estava se referindo a uma força ou energia abstrata, ele estava falando sobre um ser pessoal com o qual você pode se relacionar. Há várias imagens pessoais de Deus na Bíblia, governante, criador, juiz, mas Jesus consistentemente se referiu a Deus como meu Pai. Jesus experimentava Deus como uma fonte de amor infinito. Ele fala, o Pai me amou desde antes da criação do mundo. Aparentemente, Jesus conhecia o Pai como um ser eterno e doador de vida, centrado no próximo. Lembre ainda da história do batismo de Jesus, quando o Pai fala do céu, este é o meu Filho amado, a quem eu amo. E então continue lendo essa história. A pessoa que traz essa mensagem de amor do Pai para o Filho é o Espírito Santo. E nós falamos sobre o Espírito no início do vídeo. Aqui dentro da criação é através do Espírito que nós interagimos com o Divino. Assim, o mesmo era verdade para Jesus. Através do Espírito, ele experimentou o amor do Pai, mas não parou por aí. Jesus prometeu que através dele, o Espírito sairá e compartilhará o amor do Pai com toda a humanidade, com toda a criação. Então, pode até parecer que são três deuses distintos, mas de alguma maneira que transcende a minha visão e a realidade, eles também são um. E isso é o que os seguidores de Jesus posteriormente chamaram de a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são o único Deus da Bíblia. E mesmo conseguindo ver como eles chegaram até isso, estou certo não ser um quebra-cabeça filosófico. Descrever Deus como uma triunidade é afirmar que o universo é sustentado por uma comunidade eterna de amor, o que é algo que eu realmente não consigo entender. Mas o Deus da Bíblia não é algo para ser entendido. O objetivo é conhecer e ser conhecido por esse Deus, para que então nós possamos participar do seu amor. Pessoal, este é mais um vídeo do pessoal do The Bible Project. O link para o canal deles está na descrição deste vídeo, assim como outros links que se referem a projetos que eles estão atuando. Clique nos links e apoie o projeto deles. E é claro, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito mais está por vir. Deus abençoe você.